Olá, olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Meu nome é Alexandre Rogério, sou do canal Formação Bíblica Católica. Aproveite, se inscreva no nosso canal. Está crescendo, graças a Deus, a visitação está melhorando. Aos poucos as pessoas estão descobrindo o canal e está aproveitando com muita informação bíblica a doutrina católica. Então vamos para o vídeo de hoje. O título do vídeo de hoje é O Dia do Senhor, sábado ou domingo? A passagem que vamos refletir é sobre Hebreus 9, versículos de 15 a 24. O título, vamos ler então a passagem de Hebreus 9, de 15 a 24. A passagem diz o seguinte, versículo 15. Por isso, ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o primeiro testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, ou seja, isso ocorreu entre Êxodo 19 a Êxodo 23. Tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como a água, a lã escarlate e o ísopo. Aspergiu com sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, que Deus contraiu convosco. Êxodo 24, versículo 8. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações. E sem efusão de sangue, ou seja, sem derramamento de sangue, não há perdão. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Eis porque Cristo entrou não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Então vamos agora começar a refletir sobre Hebreus capítulo 9, versículos de 15 a 24. Vamos começar então. Comentário. Prezados irmãos, aprendemos nessa passagem que o Novo Testamento só entrou em vigor após a morte do Cordeiro, Cristo Jesus, o que explica a obediência de Cristo ao sábado durante sua missão terrena. A nova aliança, iniciada após a morte e ressurreição do Cordeiro de Deus, no domingo, com a entrada de Cristo no santuário verdadeiro, que é o céu, foi selada com um sacrifício muito superior à lei do sábado, apenas mero símbolo das realidades celestes. Colossenses 2, versículos 16 e 17 diz, ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas ou de luas novas ou de sábados. Tudo isto não é mais que sombra do que devia vir, a realidade é Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo de 1 a 14, que diz, a primeira aliança, na verdade, teve regulamentos rituais e de santuário terrestre. Consistia numa tenda. A parte anterior encerrava o candelabro, e a mesa com os pães da proposição chamava-se santo. Atrás do segundo véu achava-se a parte chamada Santo dos Santos. Aí estava o altar de ouro para os perfumes, e a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo o maná, a vara de Araão que floresceu e as tábuas da aliança. Em cima da arca, os querubins da glória estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas não é aqui o lugar de falarmos dessas coisas de maneira pormenorizada. Assim sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo entram continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções, no segundo entra apenas o sumo sacerdote,
somente uma vez por ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Com que significava o Espírito Santo que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava livre, enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo. Isso também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que praticava o culto. Culto que consistia unicamente em comidas, bebidas e abluções diversas, ritos materiais, que só podiam ter valor enquanto não fossem instituídos outros mais perfeitos. Porém, já veio Cristo, um sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, isso é, não deste mundo, sem levar consigo o sangue dos cordeiros e dos novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de cordeiros, de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo? Então, vejamos agora os comentários sobre essa passagem. O Senhor solenemente proclamou a nova aliança como seu testemunho espiritual. São Mateus 26, 28, que diz: porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Comentário: sangue este, do verdadeiro Cordeiro de Deus, a semelhança do sangue derramado na antiga aliança, como símbolo do verdadeiro, com as mesmas características descritas no versículo 19. Vejamos. A. Lã escarlate. São Mateus 27, 28. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Ísopo. B. Ísopo. São João 19, 29. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de ísopo, chegaram-lhe à boca. C. Sangue, água e ossos intactos. São João 19, versículo 33 a 37. Chegando, pois, a Jesus, como já vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta. O seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Êxodo 12, versículo 46. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Zacarias 12, versículo 10. Comentário: o Testamento Antigo, isto é, as tábuas da lei onde consta a observância do sábado, também foi selado por um sacrifício de sangue. Onde vemos isso? Êxodo 24, versículo de 1 a 12, que diz: Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Araão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma só voz: farei tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou 12 estelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens entre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue para metê-lo em bacias e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao seu povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes.
Moisés tomou sangue para aspergir com ele o povo. Eis que disse: o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo que foi dito. Moisés subiu com Araão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Israel. Sob os seus pés havia como um lajeado de safiras transparentes, tão límpido como o próprio céu. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Viram Deus e depois comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: sobe para mim no monte, ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra, a lei e as ordenações que escrevi para a sua instrução. Comentário. Logo, o Novo Testamento, fundado na ressurreição de Cristo, ocorrido primeiramente em razão do sacrifício da cruz, sela a nova aliança, que se funda na vitória de Cristo sobre a morte e a vida no domingo com sua ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 12 a 14 diz: ora, se se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. São João 12, versículo 32 diz: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. São João capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. São João capítulo 8, versículo 28 diz: Jesus lhe disse: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. São Lucas capítulo 9, versículo 22 diz: ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que se ressuscite ao terceiro dia. E finalizamos com Romanos capítulo 1, versículo 4, que diz que, segundo o Espírito de Santidade, foi estabelecido Filho de Deus, no poder por sua ressurreição dos mortos. Pois bem, caros irmãos e irmãs em Cristo, terminamos mais um vídeo sobre a questão do dia santo, né? É sábado ou é domingo? Até a próxima.